porque o Senhor é aquele que não falha, o Senhor é aquele que trabalha em favor do seu povo. O salmista, no Salmo de número 11, ele nos convida a confiarmos em Deus, dizendo ele: no Senhor confio. O salmista expressa esta palavra, pois somente em Deus nós podemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus que não falha, o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que o temem, em favor daqueles que buscam a Ele, e é por essa razão que nós devemos ou podemos confiar no Senhor, depositarmos nele toda a nossa confiança. Eu quero convidá-lo para nós refletirmos um pouco na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, o versículo de número 7 até o versículo de número 12, onde a Palavra do Senhor nos ensina, nos fala acerca de dois homens, acerca de Ló, acerca de Abraão. Nos diz a Palavra do Senhor, no capítulo 13, versículo de número 7 em diante até o versículo de número 12, dizendo assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus. E os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os pastores, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas, na cidade da campina, e armou a sua tenda em Sodoma. Nós estamos diante de um texto da Palavra de Deus, onde nós gostaríamos de falar neste momento, nesta tarde, acerca de escolhas. Escolhas que fazemos, escolhas que determinam o nosso futuro, determinam aquilo que nós vamos receber da parte de Deus. Nós vivemos em uma época, em um mundo em que nós podemos ter as nossas escolhas. Nós podemos escolher aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos para a nossa vida, porque nós temos algo dotado, ou seja, algo dado por Deus, que foi o nosso livre-arbítrio. Deus, ele criou o homem, Deus, ele formou o homem e deu ao homem o direito de escolha, que é o livre-arbítrio. Nós temos o direito, o livre-arbítrio de nós escolhermos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós vemos aqui neste texto dois personagens muito conhecidos da Palavra de Deus. Nós conhecemos Abrão como aquele que foi considerado o pai da fé, um homem que teve muita confiança em Deus, um homem que ouviu a voz de Deus, assim como também nós vemos acerca de Ló, um homem que sofreu uma séria consequência por ter uma escolha errada, por ter uma escolha que foi escolhida, ou seja, uma escolha que ele tomou para a sua vida, diante dos olhos, diante da sua cobiça, diante daquilo que ele tão somente via com o seu olhar limitado, com o seu olhar físico, com o seu olhar humano, que trouxe para a sua vida uma séria consequência posteriormente. E nós aprendemos acerca disso com esses dois homens, e nós gostaríamos de falar acerca de Abraão. Abraão, que foi um homem que teve as suas escolhas, ele teve o livre-arbítrio de escolher na sua vida ou para a sua vida aquilo que ele determinou, aquilo que ele achou que seria melhor. E nós vamos aprendendo no decorrer da sua história, nós aprendemos
porque aquilo, ou a escolha de Abraão, proporcionou para a sua vida grandes bênçãos e o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. E a primeira escolha que nós vemos através da vida de Abraão, nós vemos quando ele foi chamado por Deus, no capítulo de número 12, o capítulo anterior ao que nós lemos, o capítulo 12, versículo de número 1, nós vemos a primeira escolha de Abraão. Qual foi a primeira escolha de Abraão? A palavra do Senhor nos diz que Deus apareceu a Abraão. Deus, ele chama Abraão e diz a seguinte palavra: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Aqui nós vemos uma condição de Deus. Deus, ele fala com Abraão. Deus, ele dá a Abraão um direito de escolha. E Abraão, ele toma a primeira decisão, ou quem sabe a decisão mais importante da sua vida. A sua escolha naquele momento. E qual foi a escolha de Abraão? Abraão, ele escolheu obedecer a Deus, ser obediente à voz do Senhor. Ainda que ele não tinha nenhuma experiência com Deus, ainda que ele não conhecia Deus na sua essência, ainda que a sua família não conhecia, não professava uma fé perfeita em Deus. Mas quando Deus fala com Abraão, ele vê que algo ou alguém, algo diferente toca na sua vida. E ele tem a primeira escolha, e a escolha que todos nós, para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos receber a vitória, para que nós possamos receber a bênção de Deus, deveríamos tomar, que é a escolha da obediência. Abraão obedeceu a Deus, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem ter experiências com ele, mesmo sem ter ainda, quem sabe, nunca ouvido falar acerca desse Deus grandioso. Mas Abraão decidiu obedecer, porque ele sabia que aquela voz, que aquele que havia falado com ele, era alguém especial, era alguém diferente. E ele decidiu então escolher a obediência, obedecendo ao Senhor nosso Deus. Nós vemos que a palavra do Senhor, nós vemos que o povo de Deus, nós vemos que a trajetória do povo de Deus, durante a trajetória, toda a história bíblica que nós conhecemos, nós vamos ver que Deus, ele sempre teve o prazer de abençoar o seu povo. Deus, ele sempre teve o prazer de estar guiando o seu povo, com as suas mãos estendidas sobre o seu povo, sobre aquele que obedecia a sua palavra, sobre aquele que tinha o compromisso e a obediência na sua palavra. Nós vemos uma das promessas de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo de número 28, onde nós vemos Deus falando com o seu povo, e no versículo de número 1, a palavra do Senhor nos fala, quando Deus, ele chama o povo, quando Deus separa um povo, isso posteriormente, o povo de Israel, um povo que estava dentro da promessa de Deus. O capítulo 28 de Deuteronômio, nós vemos quando Deus, ele chama este povo, e é claro que aqui nos fala sobre uma promessa de prosperidade, uma promessa de bênção para um povo de Israel. Mas nós vemos Deus também falando conosco, porque se nós quisermos receber algo da parte de Deus, se nós quisermos ser alcançados pela graça de Deus, é preciso que nós venhamos a obedecer também esta palavra. Disse o Senhor, no capítulo 28 de Deuteronômio, dizendo a seguinte palavra no versículo 1: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Esta foi uma palavra direcionada ao povo de Israel. Mas nós vemos Deus com um compromisso também de abençoar a todos quantos obedecem a sua palavra, a todos quantos obedecem a sua voz. Nós vamos ver isso em Hebreus capítulo de número 5 e o versículo de número 8, quando aqui já no Novo Testamento, quando aqui já nós vemos o tempo da graça, o tempo em que Deus, ele nos dá o direito também de escolhermos
O capítulo 5 de Hebreus, nós vemos o versículo 8 e o versículo de número 9, dizendo o escritor aos Hebreus acerca do Filho, acerca de Jesus, dizendo: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. São ordenanças da parte de Deus. Então a primeira escolha que nós devemos tomar na nossa vida, termos na nossa vida, é a escolha de obedecermos a Deus. É a escolha de obedecermos a sua palavra. Quem obedece a Deus está debaixo das promessas de Deus. Quem obedece a Deus está debaixo das potentes mãos de Deus, e ao seu tempo Deus o exalta, a seu tempo Deus o abençoa, a seu tempo Deus o engrandece, porque o Senhor é aquele que é fiel para cumprir com a sua palavra. Então nós vemos Abraão tendo a primeira escolha da sua vida, que foi a escolha da obediência. Ele escolheu obedecer a Deus, independente daquilo que ele iria passar, independente daquilo que aconteceria na sua vida, independente daquilo que ele poderia sofrer dali para frente, mas ele escolheu obedecer a Deus. Em segundo lugar, nós vemos, ainda no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, nós vemos a segunda escolha de Abraão, no versículo de número 8, quando ele, após ouvir as promessas de Deus, após ele ser obediente, ele agora resolve, ou ele escolhe, edificar um altar para adorar a Deus. Esta é a segunda escolha que nós devemos ter na nossa vida. Abraão edificou ali um altar quando ele ouviu a voz de Deus, as promessas de Deus, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, que a sua geração, que os seus descendentes seriam de forma incontável, que seria muito grande, e esta descendência iria herdar uma terra que manava leite e mel. E nós vemos a segunda escolha de Abraão no versículo 8, quando ele, após ouvir as promessas de Deus, ele escolheu edificar um altar. Ele decidiu edificar o altar. E para que serve o altar? O altar, um dos sentidos da palavra altar, quer dizer local de sacrifício, local de adoração, local onde nós oferecemos algo para Deus. Esta foi a escolha de Abraão. Ele edificou o altar e sacrificou e ofereceu a Deus o seu sacrifício. Ele ofereceu a Deus a sua adoração. Isso promoveu na vida de Abraão algo sobrenatural. Isso moveu o coração de Deus e fez com que então a presença de Deus fosse em sua vida. A segunda escolha de Abraão, a escolha de edificar um altar, de adorar a Deus, de oferecer a Deus o seu sacrifício, de oferecer a Deus a sua adoração, de oferecer a Deus o seu louvor. E essa também deve ser a nossa escolha. A escolha de nós adorarmos a Deus, a escolha de nós edificarmos altares. Não estamos falando aqui de altar de forma literal, mas um altar espiritual. Ou seja, nós devemos a cada dia nos aproximarmos de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 12, com o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e adorável e agradável a Deus, que é um culto racional, o culto com entendimento. Isso é altar, isso é sacrifício, isso é adoração a Deus. Quando nós nos colocamos diante dele e oferecemos a ele um culto, oferecemos a ele louvor, oferecemos a ele glória, oferecemos a ele sacrifício de adoração. Isso agrada o Senhor nosso Deus. E o Senhor nesta tarde nos convida também a fazermos, a agirmos dessa forma, a edificarmos altar, a estarmos a cada dia na sua presença, independente das circunstâncias ou daquilo que nós passamos. Nós devemos sempre estarmos na presença de Deus para oferecermos a Ele a nossa adoração. E quem sabe você possa estar nos assistindo agora e quem sabe pensando, mas pastor, diante do problema, diante da dificuldade que eu estou passando, é difícil, mas quanto mais você se esforçar, quanto mais você adorar, independente da circunstância,
independente do problema, independente da luta, da aflição, quanto mais você se colocar na presença de Deus, como escolha voluntária, o Senhor abençoará ainda mais a sua vida, independente da circunstância, independente da luta, da aflição, do problema que quem sabe você possa estar passando no seu lar, na sua casa, na sua família, com seus filhos, quem sabe no seu trabalho, não importa o problema que você possa estar passando, o que o Senhor quer é que nós nos apresentemos a Ele a cada dia, como adoração, com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com louvor, e aí o Senhor estará abençoando, o Senhor estará se achegando, apresentando diante de você com as tuas mãos atentas, com suas mãos estendidas para abençoar a sua vida. A segunda escolha é a escolha do sacrifício, do altar, a escolha da adoração, a escolha do louvor. E quando nós vemos aqui então, no capítulo de número 13, nós vemos quando os pastores de Ló, os pastores de Abraão estavam em contenda, estavam em atrito, por causa da prosperidade que Deus havia dado a Abraão e Ló, e o seu gado estava crescendo, multiplicando a cada dia. E nós vemos quando Deus, aquele que tem um compromisso, aquele que tem o prazer de abençoar, Ele abençoa a vida de Abraão. Abraão foi próspero, o seu gado multiplicou, o gado de Ló também foi multiplicado. E os pastores estavam em contendas. E aqui nós vemos quando Abraão chega diante de Ló e diz para Ló: olha, vamos fazer o seguinte, os pastores, nossos pastores estão em contenda, estão se desentendendo, não é bom então que nós estejamos juntos, vamos nos separar. E Abraão diz para Ló: se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. E Abraão dá para Ló um direito de escolha. E a Bíblia diz que Ló, que tinha os seus olhos carnais, que tinha os seus olhos humanos, não enxergava, quem sabe, a promessa de Deus, ou quem sabe não entendia a promessa de Deus na vida de Abraão. Ele contempla nas campinas que se estendia até Sodoma, que eram verdejantes, que era frutífera, próspera, e nós vemos que Ló escolhe as campinas que se estendia até Sodoma, e ele então se decide, e ele então vai para aquele local, para aqueles locais em que ele sabia diante dos seus olhos humanos que ele poderia prosperar, que ele poderia crescer. Mas nós vemos aqui agora a terceira escolha de Abraão. Em primeiro lugar, Abraão escolheu obedecer. Em segundo lugar, Abraão, ele escolheu edificar o altar e adorar a Deus. Em terceiro lugar, Abraão escolheu em dar para Ló o direito dele escolher aquilo que ele queria. E Ló escolheu aquilo que estava diante dos seus olhos, aquilo que ele poderia contemplar, aquilo que ele contemplou com seus olhos humanos, com seus olhos físicos. E Abraão agora escolheu o deserto. Abraão ficou no deserto. Abraão esteve no deserto. E agora, os momentos que às vezes nós passamos no deserto da nossa vida, às vezes é difícil. A escolha do deserto, às vezes é difícil. Mas lá no deserto, Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Lá no deserto, Deus irá cuidar da sua vida. Lá no deserto, Deus irá suprir as suas necessidades. Lá no deserto, Deus vai te ensinar o caminho que você deve andar, o caminho que você deve fazer, o caminho que você deve estar para que você venha ser abençoado pelo Senhor nosso Deus. A Bíblia diz então que Abraão, lá no deserto, mesmo no deserto, Deus abençoou a sua vida. Quem sabe eu falo com você, meu querido irmão, meu querido amigo, que quem sabe possa estar passando por um deserto espiritual na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: se você escolheu o caminho do Senhor, e se porventura este caminho te levou ao deserto, permaneça firme, servindo a Deus, adorando a Deus.
buscando a presença de Deus, escolhendo obedecer a palavra de Deus, sem questionar, sem murmurar, sem dizer o porquê, mas tão somente recebendo ou adquirindo para si uma experiência que o Senhor, Ele quer que você venha ter com Ele lá no deserto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o povo de Deus, durante os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, a Bíblia diz que eles estiveram debaixo da mão de Deus. E aqueles que obedeceram a Deus, eles não pereceram. Aqueles que obedeceram a Deus, eles alcançaram a promessa. Aqueles que obedeceram a Deus, eles chegaram até o destino que o Senhor havia determinado para eles, que foi a terra prometida, que foi as terras de Canaã. Porque, mesmo diante das dificuldades do deserto, eles escolheram obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, a mão de Deus a cada dia supria as suas necessidades. As mãos de Deus a cada dia dava para eles livramentos. Mesmo em guerras, mesmo em pelejas contra o inimigo, Deus estava sempre abençoando o seu povo. Deus estava sempre protegendo o seu povo. Por quê? Porque eles estavam debaixo da potente mão de Deus. Ainda que estavam no deserto, mas Deus estava com eles. Quem sabe nessa tarde você possa estar passando pelo deserto espiritual, mas tenha certeza, se você escolheu em obedecer a Ele, obedecer a Deus, se você escolheu em edificar o altar, em adorar a Deus, se você escolheu, quem sabe, servir, seguir a Deus, e esse caminho, essa escolha te leva para o deserto, saiba que no deserto o Senhor estará te abençoando. Conforme o salmista diz, no Salmo de número 23, versículo de número 24, ele diz, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Abraão teve experiências muito grandes no deserto. Abraão teve experiências muito grandes, quem sabe, longe dos recursos, longe da família, longe da sua parentela, mas na presença de Deus, na presença do Pai, daquele que deu para ele o direito de escolha. Nesta tarde, meu querido irmão, meu querido ouvinte, escolha estar na presença de Deus. Esta é a melhor escolha que você possa ter, ou que você possa tomar na sua vida. Estar na presença de Deus. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, escolha estar na presença de Deus, assim como Abraão escolheu ficar com o Senhor. Não temos tempo, mas poderíamos falar acerca de Ló, acerca das consequências que ele sofreu, acerca das perdas dele, que ele teve, por escolher simplesmente com os seus olhos humanos, com os seus olhos físicos, com os seus olhos carnais, não enxergando a bênção de Deus, que está além do nosso olhar físico, além do nosso olhar material, do nosso olhar humano. A bênção de Deus está muito além disso. A bênção de Deus, nós não enxergamos às vezes com os nossos olhares, com o nosso olhar natural, com o nosso olhar físico, mas nós enxergamos com o olhar espiritual. E a bênção de Deus está sobre a sua vida nesta tarde. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Nós vamos ouvir aí mais um louvor e em seguida nós já estaremos orando em seu favor, pedindo a bênção de Deus em favor da sua vida. Oh, glória! O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. O que eu sei? Você é vaso de valor.
Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar. Já foi vaso, está quebrado e por Muito bem, amados irmãos, você ouviu em um louvor dizendo que você é muito especial. Você não é folha, você é alguém especial para o Senhor nosso Deus. Nós queremos orar em seu favor neste momento. Antes, porém, queremos convidá-lo para participar conosco amanhã, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E a partir das 19 horas, 7 horas da noite, nós estaremos adorando a Deus com o nosso culto de adoração, nosso culto de louvor, onde nós te convidamos para participar juntamente conosco. E hoje à noite nós teremos um grandioso culto sobre a responsabilidade do círculo de oração, onde nós convidamos você para se fazer presente juntamente conosco, estar adorando e bendizendo o santo e precioso nome do Senhor nosso Deus. Eu quero orar em seu favor, pedindo a bênção de Deus, e que você possa, na tarde deste dia, tomar uma escolha, tomar uma decisão na sua vida, que é escolher estar na presença de Deus. Estar a cada dia adorando a Deus, estar a cada dia oferecendo o culto de adoração, o culto de louvor, independente das circunstâncias, independente das dificuldades,
independente das lutas, das aflições. Eu te convido para que a cada dia você se aproxime de Deus para receber dele as bênçãos sobrenaturais sobre a sua vida. Feche os seus olhos, nós estaremos orando. Grande Deus, Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome pela tua grande bondade, pelo seu poder, pela sua graça. Pedimos, Senhor, a tua bênção em favor de cada um dos teus servos, de cada um que está sintonizado através desta TV web, do programa Cristo, a Única Esperança. Que o Senhor possa, Deus eterno, em cada dia estar com as tuas mãos estendidas, dando vitória, repreendendo todo mal, concedendo, ó Deus eterno, a bênção sobrenatural. Meu Deus, venha curar os enfermos, repreender, ó Deus, em cada dia todo o mal, meu Pai eterno, e conceder a vitória na vida de todos quantos estão sintonizados nessa programação. Estenda as tuas mãos, meu Pai eterno, e conceda a vitória. É o que pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido irmão. No próximo sábado nós estaremos de volta a partir do meio-dia na apresentação do programa Cristo, a Única Esperança. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.